Por que conhecer a dinâmica estrutural de uma turbina a vapor? Então vamos lá, a gente está aqui acelerando uma turbina a vapor. Ali a gente tem umas órbitas, né? Aquelas curvas ali que estão se modificando, são órbitas que são o centro do eixo prescrevendo essa órbita. Eu tenho aqui, por exemplo, uma curva de resposta em frequência de uma turbina a vapor. Tá? Cada uma dessas curvas em cores diferentes, é um ponto do eixo respondendo ao desbalanceamento residual da máquina. A questão da geometria da máquina em si. Por exemplo, já tivemos um cliente. Por que conhecer a dinâmica estrutural de uma turbina a vapor? Com essa pergunta, que hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso episódio 5, TurbiVap Conversa, Dinâmica Estrutural de Turbinas a Vapor. E para quem já conhece o quadro, esse aqui é aquele quadro que eu apenas ouço aqui, trago especialistas para bater um papo com a gente, para trazer um pouquinho de conteúdo novo. E para responder essa pergunta para vocês e falar um pouquinho mais sobre dinâmica estrutural em turbomáquinas, eu estou aqui com o pessoal da DIN Technologies, o Eduardo, eu vou chamar ele aqui sem enrolação, e ele aí vai contar um pouquinho aí da dinâmica estrutural de turbinas a vapor e outras coisas mais. Então, sem enrolação, já vou chamar ele aqui. Olá, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal TurbiVap. Oi, Ronaldo, tudo bem? Agradeço aí o convite, né, para a gente falar sobre dinâmica estrutural de máquinas rotativas, né, aplicadas a turbinas a vapor. E é um prazer estar aqui com você. Bacana. Só contar aqui rapidinho, né? A nossa conversa começou, o Eduardo a gente estava se falando aí por mensagens, e aí ele pediu para compartilhar alguma coisa que ele tinha sobre o produto, né? Sobre a atuação dele, o serviço, enfim. E aí eu falei, eu dei uma olhadinha, eu falei, acho interessante isso aí e tal, e aí eu fiz o convite para vir bater um papo aqui, para explorar um pouquinho mais profundo aí esse assunto, embora a gente, né, não vai entrar muito assim também profundamente, mas trazer um pouquinho mais de conteúdo. E aí ele aceitou de primeira, então, em nome de todo mundo aí, obrigado. E se você quiser aí, Eduardo, fazer a introdução, quiser colocar a apresentação, falar um pouquinho de você, ou falar um pouquinho da empresa, do projeto de vocês, fica à vontade, cara. Vamos lá. Bom, eu sou o consultor-chefe aqui na empresa, né? Somos em 3 consultores. Trabalhamos há muito tempo já na área de cálculo estrutural de máquinas rotativas, aproximadamente aí, mais ou menos há 15 anos. Participamos todos de um mesmo grupo de pesquisa que desenvolveu pesquisas na área de controle de vibração para máquinas rotativas, análise de vibração para máquinas rotativas. Então, a gente trouxe toda essa bagagem aí para a empresa, né? Atuamos também em outras áreas afins, mas hoje o foco, então, é falar sobre a dinâmica estrutural aí de uma turbina a vapor. Para começar, né, eu vou colocar aqui uma animação que representa, então, como uma turbina a vapor ela vai responder ao longo de uma aceleração, por exemplo, de um valor de RPM até outro valor de RPM. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é a dinâmica estrutural de uma máquina rotativa. Beleza. Eu estou aqui de ouvidos, tá? Qualquer coisa eu interrompo você aí. Certo. Então vamos lá, a gente está aqui acelerando uma turbina a vapor. Ali a gente tem umas órbitas, né? Aquelas curvas ali que estão se modificando, são órbitas que são o centro do eixo prescrevendo essa órbita. Aí você percebe que tem uma amplificação nesse movimento e uma diminuição nesse movimento. Esse é só para exemplificar o que acontece com uma turbina a vapor quando ela passa por uma rotação crítica. Ela acabou ali de passar por uma rotação crítica em torno de 2.000 RPM, e é isso que acontece então. As vibrações são amplificadas e reduzem conforme você se afasta de uma rotação crítica. Isso vai acontecer de novo quando você se aproxima de uma nova rotação crítica. Esse é só um dos resultados ou uma das formas de a gente entender a máquina rotativa que o cálculo de dinâmica estrutural
prover, então, para nós, quando a gente está ali avaliando a máquina rotativa. Ô, Eduardo, se eu puder interromper, então, assim, vamos dizer que eu desconheço as condições operacionais de uma turbina a vapor. Se eu te der as dimensões, ou seja, os inputs que você, se fizer necessário, você está me falando que a gente deve chegar nessa análise aí nas mesmas informações que o fabricante ele vai indicar de velocidade crítica, primeira crítica, segunda crítica, toda aquela coisa? Exato. Tá. Se você tiver todos os inputs necessários, a gente coloca no nosso solver, a gente vai calcular e esses dados devem bater com os dados que o fabricante calculou, né? Tá. E aí já serve, né, como um parâmetro, né, por uma investigação, para de fato saber que, às vezes o cliente, né, o usuário final lá tem algum problema de vibração numa determinada faixa de rotação, e ele saber que, de fato, né, se me corrija se estiver errado, mas de fato saber, ela está com algum problema aqui quando ela atinge tal rotação, não é nem a crítica dela, mas já está com uma vibração de um lado, sei lá, do mancal do lado do acoplado, ou do lado oposto ao acoplado, né? Tudo isso. Tá. Aqui nesse gráfico, por exemplo, você já pode ver que a gente consegue verificar a amplificação em diferentes pontos do eixo, né? Aí você já pode ter uma ideia de onde está vibrando mais, onde está vibrando menos. Tá. E aí você já pode entender um pouquinho mais do que está acontecendo na prática com a máquina. Tá. Esse aqui é só, né, só reforçando, só um dos resultados, né, que a gente chama isso daqui de uma análise no tempo, que é uma aceleração, né, a gente faz uma aceleração de um valor X até um valor Y, e a gente pode analisar, então, como que a máquina se desenvolve dinamicamente entre essas duas rotações, né? Perfeito. Bom, eu não quero me alongar muito nessa questão da dinâmica estrutural, acho que a gente pode fazer de repente um outro episódio aqui, se aprofundando um pouco mais, né, na dinâmica estrutural e todos os resultados que a gente consegue calcular, né? Sim. Mas quero falar mais sobre as aplicações, né, do porquê a gente, conhecendo a dinâmica estrutural, né, por que conhecer ela e o que ela pode entregar de vantagens, né, para quem investe nesse conhecimento, né, da dinâmica estrutural de uma turbina a vapor. É isso aí.